antes da gente ir lá pro André Cavalcante e pro Eduardo Savoy, lá na Academia de Futebol do Palmeiras, vamos ouvir o que o Cuca falou ontem, Juliano Lima. Presta atenção no Cuca aí, vamos lá. Eu até estou precisando falar pro público, né? Pro palmeirense de verdade o sentimento. Muito a gente ouve, né, ao longo desses dias todos, os questionamentos de quem é a culpa. A culpa é do presidente, que ficou 15 dias fora lá com a seleção? E não é. Se ele ficou 15 dias fora com a seleção, é porque ele confia no diretor de futebol e no treinador que ele tem. Ele estando aqui, não ia mudar nada, até porque ele não participa do treinamento dentro do campo, né? Então a confiança que ele tem em nós, se as coisas não aconteceram, não é culpa dele nenhuma. Muita gente ouve também falar que a culpa é do dirigente porque o dirigente contratou errado isso ou aquilo, e algumas coisas até perigosas de se falar em futebol, né? Pondo em xeque até a honestidade do Alexandre Matos, coisa que a gente não pode misturar no futebol, né? Pode ter erros, como eu tenho erro, mas é um cara íntegro, um cara que só faz o bem para os clubes que ele passa, né? Então é uma pessoa que não adianta ele vir aqui se defender disso, né? Tem que alguém falar por ele, desde que a pessoa confie nele, né? No que ele faz, e eu confio no que ele faz. Você tirando o presidente, você tirando o Alexandre, lógico que sobra uma responsabilidade maior para o treinador. E se o time não jogou ainda o que pode jogar, essa responsabilidade maior é minha. Aí você pode perguntar, mas então por que você ainda não saiu do Palmeiras? Eu ainda não saí, e não saio porque eu confio que o trabalho vai vingar. Que mesmo a gente não tendo passado numa Libertadores, saindo nos pênaltis ou num 4-4 com o Cruzeiro, eu acredito ainda que esses jogadores vão fazer grandes jogos e nós vamos atingir um objetivo do ano, que é estar direto numa Libertadores do ano que vem, a terceira consecutiva do Palmeiras para o ano que vem, a gente ter uma Libertadores bem melhor do que foram essas duas que passaram. Então, por isso eu estou aqui hoje, o manifesto da torcida pedindo hoje a saída do Cuca, é a mesma torcida que ontem estava brigando com o presidente e ontem com o Alexandre e hoje comigo. Eles têm o direito deles, porque eles querem ver as coisas melhores do que estão. Mas eu estou falando aqui para a torcida, eu não saio, eu vou até o fim e vou cumprir com o que eu prometi. Viu, Pascoal? Parabéns pro Cuca. Tô bem. Agora sim. Eu vou dizer um negócio, o Cuca deu uma entrevista coletiva, na minha opinião, perfeita. Mostrou que o ambiente entre eles é bom, entre o Alexandre Matos e o presidente, saiu em defesa dos companheiros, falou, o presidente não está aqui 15 dias, qual o problema? Não tinha que estar mesmo. Se ele tem pessoa de confiança, delegou. Chamou a responsabilidade para ele. Chamou a responsabilidade para ele e falou, olha, que fui eu. Saiu em defesa do Alexandre Matos, que as pessoas falam que eles têm uma rusga, e até onde sei eles se acertaram. Perfeito. Ele não poderia ter feito isso depois da Libertadores? Mano, cada um tem o seu momento. Às vezes não é o momento, você tá de cabeça quente. Hein, Pascoal? Mas qual o problema de falar isso agora? Eu acho que muito, Benja. Porque ali, quando o Palmeiras foi eliminado da Libertadores... Se não fala, reclama. Ontem eu achei que ele mandou bem. A entrevista coletiva dele foi contundente. Ele disse que não sai, independentemente de resultados. A forma como o Palmeiras saiu da Libertadores, Pascoal, gerou uma série de dúvidas e todo mundo começou a contestar uma série de coisas. Inclusive, ficamos aqui meia hora, 40 minutos, falando o que ele teria dito pro Luan naquele momento. E todo mundo viu que ele estava meio que dando uma bronca no jogador. A ausência do Egídio no outro jogo, ele sacar o Egídio, vocês mesmos contestaram aqui. Não, mas nós estamos falando coisas diferentes. Não, mas nós estamos discutindo o que aconteceu lá. Nós estamos falando em cima da entrevista coletiva dele de ontem. Então, mas ele deveria ter abraçado o elenco, a diretoria e o Alexandre Matos naquele momento que era crucial. Mas ele nunca ficou contra a diretoria. Mas a questão não é essa, Benja. O Alexandre Matos e o Cuca, desde o ano passado, eles não falavam a mesma língua. Parece que esse ano eles se acertaram. Sentaram, resolveram. Se tinha alguma aresta ali, eles resolveram e estão bem. Pelo menos aparentemente é o que mostra. Mas, por exemplo, o relacionamento do Cuca com o grupo de jogadores do Palmeiras, eu não tenho essa informação, é um feeling. Eu não acho que seja o melhor possível, Benja. Eu não vejo jogadores do Palmeiras correndo pelo Cuca, igual temos exemplos aí em outros times brasileiros. Não preciso citar aqui. Grêmio com o Renato Gaúcho, o Botafogo com o Jair.
O Corinthians com o Carille. Se o Grêmio perder pro Cruzeiro... Fluminense com o Abel. Se o Grêmio perder pro Cruzeiro e perder pro a Libertadores, vamos falar também? É tudo resultado. Você acha mesmo? Eu não acho, cara. Não acho. Eu não entendi. Eu juro, vamos eu direto. não entendi onde que você... Peraí, Pascoal, você vai falar já, Pascoal. Vamos só lá pra desculpa aí. Pra Academia de Futebol do Palmeiras. Tá lá o André Cavalcante e meu querido amigo também, o André também José Eduardo Savoia. Cadê essas duas figuras? Olha só. Então vamos lá, André Cavalcante, Zé Eduardo Savoia. Ô André, a gente viu agora um trecho da entrevista coletiva do Cuca. E eu vou te falar, cada um tem opinião, daqui a pouco todo mundo vai falar. A minha, achei que o Cuca foi perfeito na entrevista. Zerou polêmicas, tá certo? Foi transparente, foi honesto, defendeu quem tinha que defender. Ou você acha que eu tô otimista demais, André? Quem tem tanta polícia saindo aí, Andrezão? Pois é, Benja. Boa tarde. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado no Fox Sports Rádio. A gente percebeu 2 viaturas passando por aqui. Normalmente isso acontece, não é por causa única e exclusivamente do momento do clube, momento conturbado, de crise, manifesto da torcida. A Polícia Militar já faz rondas nos CTs, também assim no CT do Corinthians, mas hoje estou percebendo um fluxo, uma movimentação um pouco maior. Até te chamou a atenção também nessa voz. São 2, né? E desde cedo eles estão dando volta aqui à frente. Normalmente isso acontece, Benja, mas hoje, talvez pelo fato do Palmeiras estar do jeito que está, um pouco mais de atenção da Polícia Militar, mas nada que chame a atenção, tanto que a Polícia Militar acabou de ir embora agora. Mas eu dizia a respeito da entrevista coletiva do Cuca ontem, que nos pegou de surpresa, já que era o lateral Jean, que estava previsto para aparecer na sala de imprensa, conversar com jornalistas. O Cuca decidiu ir lá dar entrevista, conversar com jornalistas, até para assumir a responsabilidade. A leitura que eu faço, Benja, não sei se o Savoia concorda, é que foi uma entrevista, uma espécie de correção, ou pelo menos ele tentou complementar ou corrigir, não sei qual é o termo mais adequado, um pouco dos dois, a entrevista coletiva que ele havia dado depois da derrota para a Chapecoense, que ele havia dito que não enxergava os erros, que tinha chegado ao limite, e isso foi interpretado até por muita gente como um técnico ali que estava entregando os pontos, ou desmotivado, ou desanimado. É isso, Savoia? Como é que você vê? Boa tarde a todos, Benja, companheiros, telespectadores. Eu acho que o Cuca deu aquela entrevista e ficou no ar de que ele não era o culpado. O culpado eram os outros, os jogadores. Eu não errei. Então isso pegou mal e o Cuca caiu a ficha do Cuca. Às vezes o cara fala sem pensar nas consequências. E ontem ele tentou corrigir. Eu acho que foi entrevista legal, tudo, mas eu penso que ele tem que mudar muita coisa. Por exemplo, o time também tem que mudar. O Cuca é o principal culpado, porque se ele foi o principal, entre aspas, culpado da conquista do título, né, o responsável, hoje também ele é responsável maior por tudo. E ele admite isso na entrevista coletiva. Agora, o jogador do Palmeiras, os jogadores do Palmeiras estão desligados. Perdeu para a Chapecoense porque o time entrou desligado no primeiro tempo. Aquela bola cruzada, todo mundo tinha que estar mais ligado naquela bola, o primeiro gol. E no segundo gol, o Túlio de Melo estaria impedido se o Jean tivesse ligado na situação toda. A defesa estava saindo e ele aqui na lateral direita não saiu. Então, o time sentiu o baque. Eu acho que todo mundo sentiu o baque da eliminação da Libertadores. E esse, na minha opinião, foi o grande erro. Um grupo que tem o Palmeiras deve investir sério no Campeonato Brasileiro e na Libertadores também. Só que a Libertadores, num jogo ruim, você pode ter a maior seleção do mundo. Um jogo ruim te tira da Libertadores. Copa do Brasil também. Então, acho que vale como escola. Ano que vem, se o Palmeiras for para a Libertadores, tem que investir na Libertadores? Claro que tem, mas não pode esquecer o Campeonato Brasileiro como foi esquecido. Porque você perde a Libertadores, perde a Copa do Brasil, você não tem onde se agarrar. Então a torcida cobra, a mídia cobra, jogadores ficam com medo. Eu acho que o Palmeiras está passando por esse tipo de problema. Savoia, sobre o jogo especificamente desse domingo contra o São Paulo no Allianz Parque, torcedor palmeirense tem mais razão para ficar otimista por conta do retrospecto contra o São Paulo no Allianz Parque? São 4 jogos, 4 vitórias, um 3-0, um 4-0, um 2-1 e um 3-0 em março, nesse ano já. 4 jogos, 4 vitórias. Tem razão para ficar otimista para pegar esse time? Não. Ou pessimista porque, por exemplo, no primeiro turno, 3 clássicos paulistas contra Santos, Corinthians e São Paulo e 3 derrotas. Não, eu acho que nem otimista nem pessimista, né? Por resultados passados. O que vai decidir esse jogo é o que acontecer nos próximos 90 minutos. Tem que ficar pessimista, como torcedor de São Paulo, que os dois times estão com a autoestima embaixo, estão sem confiança, estão
pressionados pela responsabilidade de ter que vencer, ter que dar uma resposta para a torcida e às vezes para si mesmo, né? Palmeiras já não sabe se ele é o melhor time do Brasil ou não. São Paulo não sabe se vai estar na Série B no ano que vem ou vai estar na Série A. Então, um monte de pontos de interrogação estão em jogo nessa partida. Então, acho que é o jogo passado. É importante, estatística, mas o importante, na minha opinião, é como os times vão estar. E eu acho que nem São Paulo e nem Palmeiras estão bem de cabeça. Palmeiras está melhor na tabela. Aliás, tem um negócio interessante que o Cuca falou. Ele falou, pergunta para o torcedor do São Paulo se eles não querem estar na posição do Palmeiras. E aí eu pergunto para o Cuca, pergunta para o torcedor do Palmeiras se eles não querem estar na condição do Corinthians. Liderando o campeonato. Liderando o campeonato. Lógico que eu queria estar em primeiro lugar. O Cuca também tem algumas coisas que não dá para você estabelecer parâmetros. Ô André, Oi. Mas olha, eu vou falar um negócio. O torcedor também tem que entender, cara, que não dá para ganhar todo ano. Não dá. Às vezes as coisas não fluem como a gente quer. Assim na nossa vida também, você planeja um negócio, de repente deu errado. Acontece. Agora, no jogo de domingo em especial, Savoia, a torcida do Palmeiras tem que ir ao Allianz Parque, lotar o Allianz Parque. É um clássico, é muita rivalidade e dependendo do que aconteceu hoje, por exemplo, se o Corinthians perde da Chapecoense, o Palmeiras perde, o São Paulo perde para o Palmeiras domingo, Savoia, o São Paulo começa a entrar ladeira abaixo. Então tem muita rivalidade em jogo e pode ser pelo menos um divisor de águas dessa fase ruim do Palmeiras para tentar buscar uma vaga. A torcida do Palmeiras tem a obrigação de lotar o Allianz Parque domingo, Savoia. Benja, você tem razão. Eu acho que os dois times estão mais ou menos na mesma situação. E com um detalhe interessante, o empate, na minha opinião, não serve para nenhum dos dois times. Porque o São Paulo está na zona de rebaixamento, e se os concorrentes dele, São Paulo, ganharem, ele fica ainda mais distante. E o Palmeiras tem que dar uma resposta rápida, imediata, para o torcedor e para o próprio jogador, para a própria direção. Eu acho que é um jogo fundamental para os dois times. O que eu discuto é o seguinte, que os dois times não estão bem, nem jogando bom futebol, nem bem de cabeça. Então esse é o X da questão. Quem vai conseguir preparar melhor para esse time vai ganhar o jogo, na minha opinião. Para mim é um jogo de cabeça, um jogo de emocional, né? Porque os dois times estão mal. O Palmeiras não está bem. O Palmeiras tem desfalques, o Palmeiras está sem confiança, está caindo de produção, o time se despersonalizou dentro de campo. No jogo contra a Chapecoense, com uma parte dos jogadores no primeiro tempo atrás, uma parte da frente e um buraco no meio. Se fizer isso contra o São Paulo, pode perder o jogo. Mas eu acho que o Cuca é inteligente, já viu isso, e da mesma forma que o Dorival Júnior, né? Eu acho que vai ser um jogo de estratégia e de emocional. E só pra gente pontuar, Benja, e amigos do Fox Sports Rádio, 22 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada. A mobilização do torcedor palmeirense é sim grande para esse jogo no Allianz Parque. E o Palmeiras com problemas ainda, desfalques que continuam acontecendo. São os casos do goleiro Jailson, do zagueiro Mina com aquela fratura no osso do metatarso do pé esquerdo. Vai ficar um bom tempo afastado. O Jailson com uma lesão rara no quadril, goleiro palmeirense. Esses dois desfalques por mais várias semanas, ou pelo menos algumas semanas. E o caso do Dudu um pouco diferente, uma lesão muscular na coxa esquerda. Está lutando contra o tempo, fazendo um esforço danado para ficar à disposição para domingo, mas dá um tom ali de que se o Dudu estiver à disposição, vai fazê-lo utilizando ali um sacrifício, retornando antes do que seria o planejamento inicial. É um risco, hein? Ô, Andrezão, mas a partir do momento que já tem 22 mil ingressos vendidos para o jogo domingo, né, o Palmeiras eliminado agora de tudo, é um sinal que teremos o Allianz Parque provavelmente com um belo público. É um sinal e com a torcida do Palmeiras, incentivando e exigindo que o Palmeiras ganhe, Pascoal. A rivalidade, nesse caso de São Paulo e Palmeiras, é mais do que rivalidade. Tem uma história embutida nisso aí. Então, o torcedor do Palmeiras, nesse momento, para o jogo de domingo, não admite o Palmeiras perder essa partida. Porque pode colocar o São Paulo numa situação
ruim no campeonato. Então o torcedor do Palmeiras vai por 2 motivos. Na situação ruim, o São Paulo já está. Não, Pode colocar numa péssima situação. Piorar a situação do São Paulo. O torcedor do Palmeiras vai por 2 motivos. Primeiro, que é para empurrar o time dele nessa situação. E segundo, que é para ver o São Paulo ainda mais na zona de rebaixamento. Então, essa é uma pedra que a gente chama tal da pedra de toque, que a gente precisa notar muito bem. Por isso é que eu disse que eu não tenho confiança de ouvindo os dirigentes do Palmeiras, que eu conheço, alguns muito importantes, que se perder o Palmeiras, perder para o São Paulo, haverá manutenção do trabalho no time do Palmeiras. Então é isso que eu vou perguntar para o Savoia. Ô, Savoia, o Palmeiras foi eliminado de tudo aí. Agora eu te pergunto, se o Palmeiras perde, no caso de uma derrota domingo, para o São Paulo no Allianz Parque, você acha que pode ter uma situação, uma repercussão muito pior até do que a eliminação para a Libertadores agora ou não? Eu acho que por ser presente, Benjo, eu acho que vai ser, porque a eliminação da Libertadores já passou. E é o seguinte, até que ponto o presidente do Palmeiras, o Alexandre Matos, vão ter cacife para peitar a torcida, peitar a opinião pública, peitar os conselheiros que vão querer a saída do Cuca. Já está claro que ele vai ter uma grande pressão. A gente não pode esquecer que o Vanderlei Luxemburgo, que foi um dos grandes vencedores com a camisa do Palmeiras, como treinador do Palmeiras, ele não ficou porque a Mancha Verde não quis que ele ficasse no Palmeiras. É uma pressão muito grande. E o Cuca mesmo disse, depende de resultados. O Palmeiras precisa dar uma resposta. Se não der uma resposta, não adianta o Cuca falar que vai ficar, não adianta o presidente dizer que ele vai ficar, não adianta o Alexandre Matos. Se começar a perder, perde para o São Paulo, depois perde mais uma. Eu acho que até o próprio Cuca, conhecendo o Cuca como ele é, ele mesmo vai rever e vai pedir para ir embora. Ele não vai querer comprar essa briga, entendeu? E hoje ele já comprou com o torcedor, né? A mesma torcida que me queria, agora não quer, e o Cuca tem disso. Eu acho até que o Cuca tem condições de refazer o Palmeiras, fazer o Palmeiras a voltar a vencer, torço até para ele permanecer no Palmeiras, mas a gente é isento, a gente tem que fazer a leitura do histórico do Palmeiras, do clube, né? Então o clube sempre ouviu muito o lado de fora. Será que este ano vai ser diferente, caso perca para o São Paulo? Será que o Cuca vai ter força para brigar com todo mundo do lado de fora? Essa é a minha dúvida. Mas, ô Flavinho, o Savoia citou, pô, na época do Vanderlei, a Mancha não queria tal. Mas muita coisa mudou no futebol. Muita coisa mudou. Hoje também, é lógico que tem um peso, mas se você conversa com grande parte da torcida do Palmeiras e não só organizado, muitos torcedores querem que o Cuca continue. Você acha que essa pressão da Mancha Verde hoje, se a Mancha falar não queremos o Cuca vai dançar? Não, tanto que ela já falou, ele não dançou. Né? Já fez ontem um manifesto e tudo mais. Agora, que a pressão de torcedores e torcidas organizadas, tudo isso acaba influenciando muitas decisões de dirigentes, sim. A gente tem visto isso de uma forma muito clara no São Paulo, por exemplo. Né? Seja para mandar gente embora, seja para trazer gente. No caso do São Paulo, mais para trazer gente. Então, tem um peso. Eu acho que tem um peso. A pressão aumenta e esses torcedores, além de serem barulhentos, eles são muito agressivos também. A gente sabe disso. O Alexandre Matos está sofrendo ameaças, vocês acham, de quem? Do monastério de São Bento lá, dos monges? Das irmãs carmelitas? Das irmãs carmelitas, não. Então, eu acho que a pressão aumenta muito sobre ele. No caso de uma derrota contra o São Paulo, eu estou com o Pascoal. Eu acho que pode ser, se perder, eu acho que pode ser uma derrota definitiva. Ô Andrezão, pô, passou outra viatura da polícia. O que tá acontecendo aí? Avisaram que o Mano tava indo no CT do Palmeiras, é isso? Pô, terceira viatura? Ou é o Savoia que tá devendo alguma coisa aí pra justiça? A polícia tá com atenção dobrada por esses lados, não só pelo lado palmeirense, aqui em frente da gente, para quem não é de São Paulo, tem a Avenida Marquês de São Vicente. O CT do Palmeiras divide o muro com o CT do São Paulo, que fica do meu lado direito. Então eles estão dando ronda nessa região. Você tem algum palpite? Não, eu tenho um outro detalhe importante, até para vocês iniciarem um debate. Eu lembro que eu participei do Fox Sports Rádio, que eu disse que o Mustafa era contra
o Alexandre Matos, não profissionalmente, mas pelos gastos que ele estava fazendo. Então, tem um detalhe importante aí. Politicamente, o Palmeiras pode virar uma ebulição. Por quê? Porque se o Palmeiras continuar não tendo resultados, isso vai alimentar as pessoas, no caso, o grupo do Mustafa, que o time está gastando muito para pouco retorno. Então, o que acontece? Na hora de cair um treinador, para quem conhece o Palmeiras, isso tem muita influência. Porque vai ter argumento de uma pessoa forte como o Mustafa, politicamente, dizendo: estamos gastando muito, mas a Crefisa que paga. Não importa, é o Palmeiras que está comprando e é o Palmeiras que não está ganhando. O orçamento está muito alto e o resultado está muito baixo. Isso vai dar força para quem é contra o Alexandre Matos, no caso o Mustafa Contursi. Por isso que é importante o Palmeiras dar uma resposta imediata com resultados, para o Cuca continuar, porque senão vai ser um grande risco de o Palmeiras virar um grande problema político também, além de dentro de campo, também fora de campo. É só mais um detalhe, Benja. Saboia, é só um ingrediente em cima do que você acabou de dizer. Depois desse jogo, viu, Benja, contra o São Paulo, o brasileiro vai dar uma parada, pausa para as datas FIFA. Então, o Palmeiras e São Paulo vão ter 2 semanas para digerir ou não o resultado. Quer dizer, imagina num caso de uma derrota para qualquer um dos lados, 2 semanas ali só repercutindo aquela derrota, se o treinador vai cair, se vai haver mudança ou não vai. Enfim, momento difícil para os dois times. E aqui, como vocês podem reparar, o portão às vezes se abre, às vezes se fecha. Algumas viaturas da Polícia Militar passaram por aqui, justamente para reforçar a segurança, mas hoje os profissionais de imprensa não vão ter o acesso liberado para a parte interna do CT, treino totalmente fechado pelo técnico Cuca e sem entrevista coletiva. Sequer teremos entrevista coletiva no dia de hoje por aqui, Benja. E só para encerrar, você quer fazer a pergunta para o Savoia, né? Então, peraí. O Pascoal vai fazer uma pergunta saideira aí pro Savoia, mas pro torcedor do Palmeiras que estava passando 2 anos na Noruega, morando lá, e chegou ao Brasil hoje, ligou a televisão, o Savoia, ebulição política, tá, aquela confusão toda. Só para lembrar, o torcedor que chegou da Noruega, nos últimos 2 anos o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil, um Brasileirão. Que às vezes dá a impressão, o torcedor tá fazendo uma tempestade no copo d'água. Gente, o Palmeiras ganhou uma Copa do Brasil, um Brasileirão em 2 anos. Esse ano perdeu o Campeonato Paulista, perdeu o Campeonato Brasileiro, perdeu a Copa do Brasil, perdeu a Libertadores. Acontece. O Corinthians ganhou o Brasileiro. Acontece com esse dinheiro todo, mano. Acontece, não tem mal. O Corinthians ganhou o Brasileiro de 2015. Em 2016 foi mal, tinha protesto, invasão do CT. Então, se o Real Madrid ficar lá, tudo é um lixo. se o Real Madrid ficar um ano sem ganhar o campeonato, com o poder econômico que tem, o Palmeiras não está há 10 anos sem ganhar título. Mas não vai falar que o ano não foi frustrante, Benjamin. Independente de ter então, nós estamos falando do Palmeiras desde quando começou o programa. 2015, mas eu não falei que o ano não foi frustrante. Então o torcedor tem razão. Eu estou falando que não é para tudo isso. Fez um planejamento, deu errado, ponto. Palmeiras ganhou o Brasileiro do ano passado, ganhou a Copa do Brasil do ano... Gente, calma. Veja, foi investido 123 pau. Isso não é sinônimo de milhões. Isso não é sinônimo de sucesso. Mas deveria ser. Não é. A partir do momento que você investe 123 milhões contra um investimento raso de 60 milhões de outros clubes que brigam pelo título também, você investiu mais que o dobro. Gente, então é obrigação. Isso aqui não é um clássico. O Palmeiras deveria ter vencido pelo menos um título esse ano. Isso aqui não é Bradesco contra Itaú, mas Santander contra HSBC. Palmeiras tem razão e está insatisfeito. Imagina. Eu não falei que o torcedor não tem que estar frustrado. É lógico que está. Mas não tem que ser cobrado? E ele manifesta dessa forma, ele protesta. Gente, a cobrança tem limite. Cobrado é uma coisa. Política efervescendo de novo. Normal. Briga política. Manifesto de torcida querendo o treinador embora. Não, ameaça é outra coisa. O Alexandre Matos. Ameaça é crime, o resto faz tudo parte do pacote. O Cuca, até 2 horas atrás, precisa voltar o Cuca, é o Cuca. Pô, aí tudo bem, ele foi mal, também acho. Agora o Cuca tem que sair? Calma. Beijo. Quer fazer outra pergunta? Quero só uma colocação para você. Não. Antes de começar a temporada, a gente traçou o plano do Palmeiras, que era o objetivo ir ao Mundial de Clubes. E naquela oportunidade, todos nós dissemos que se o Palmeiras não ganhasse nada no ano, ia ser uma grande frustração. Lógico que é. Era o objetivo, era uma exceção. Isso. O quê? Era uma... A frustração, eu concordo. Você também concordou. Eu comecei no ano, eu falei, o Palmeiras não passa o ano sem ganhar um título. Não ganhou. E se não ganhar, é uma grande frustração. Sim. É uma grande frustração. Frustração mas não é motivo para guerra política, manda todo mundo embora. Tem um manifesto de uma parte do Conselho contra o Mustafa, dizendo que a profissionalização do Palmeiras é um caminho sem volta.
né? É um caminho sem volta. Do outro lado, a manifestação dos pró que dizem que precisa de um diretor estatutário junto com o diretor remunerado no Palmeiras. Uma babá. Não, precisa de alguém para acompanhar, para evitar os gastos desnecessários. A minha pergunta para o Savoy e para o André é a seguinte: o presidente do Palmeiras esteve aí? Olha lá, buscar o mano, o caminhão. Esteve aí hoje? Vai ser atropelado aí, Andrezão. Calma aí. Vai nada. Deixa passar. Caminhão batendo no Andrezão, o caminhão se quebra no meio. Ele esteve aí, André? Desculpa, eu não ouvi. Maurício Gagliotti esteve aqui ontem sim, conversou com jogadores na parte interna do vestiário e depois acompanhou o treinamento quando o Cuca já desenvolvia o trabalho com os jogadores. Teve um momento ali que o Cuca se reuniu com os jogadores no gramado, só o Cuca conversou com os jogadores, mas a informação que eu tenho é que antes deles saírem para a parte ali dos gramados do CT, o Maurício Gagliotti conversou com os jogadores também no vestiário do CT do Palmeiras. É importante a presença do presidente nessa hora, porque não só ontem, devia estar hoje, devia estar amanhã, na sexta-feira, no sábado e até o domingo. Não precisa. O Cuca disse que não precisa. Precisa. Vai por mim, vai na minha. Precisa. E se outra coisa, se puder fazer, o futebol tem um monte de segredinho. Se o cara não desvendar esses segredinhos do futebol, ele não consegue fazer o time dele jogar. Então é bom que ele aprenda rapidinho como são esses segredos do futebol. Essa engrenagem, o teu olho do dono engorda o boi, o cara, a alegria de ver o presidente lá, porque quando o presidente chega, pode ter um bicho gordo. Entendeu como é que é? Precisa estar perto. Precisa botar a mão pesada no ombro dos caras. Senão não vira. Exagero. Exagero sim. André tá bom, vê se virou até agora. André Cavalcante, um grande abraço pra você. Abraço pra você também, meu amigo José Eduardo Savoy, que tô com saudade de você, Savoy. Um abração pra vocês dois aí. Valeu. Amigos. Valeu. Um abraço. Abração. Valeu, Andrezão. Ô, Juliano Lima. O Pascoal, o presidente. É que é engraçado. Se o presidente começa a aparecer demais. Presidente. É a hora de aparecer, o presidente. Tem hora de aparecer. O presidente que tá em tudo. Mas eu falei isso, Juvenal, me questionaram. Quando o saudoso Juvenal descia lá no CT, os caras, o Juvenal quer escalar time, não sei o quê. Aí Juvenal entrava no vestiário com um saco de pão cheio de dinheiro, abria e falava pros caras, pra ganhar. E era contra o Corinthians e contra o Palmeiras. Isso aí é o passado. Contra o Corinthians e contra o Palmeiras. Abria o saco de dinheiro e falava, tá aqui, pra ganhar. Olha lá o Maurício, eu ia falar o Marcão, o Maurício Gagliotti. Fala, Juliano. Eu fico imaginando o seguinte, imagina depois desse encontro aí de treinadores, estão tentando mudar a condição do treinador no futebol brasileiro e de repente o técnico só pode mudar 2 vezes por temporada. Aí tem uma pressão dessa do Cuca. E aí, como é que faz? Não, por sinal, essa lei que os caras querem fazer é um absurdo. É uma coisa sem nexo. Na minha opinião, totalmente sem nexo. Esse negócio de... Por que sem nexo? Porque é ridículo. É ridículo. Na minha Eles opinião, querem proteger o treinador, né, na verdade. Querem proteger o treinador. Mas pra não ficar essa dança das cadeiras do Campeonato Brasileiro. Amigo, o clube tem todo direito de trocar. Todo direito. Você tá lá fazendo trabalho, tá ruim, por que eu tenho que ficar com o cara? Nesse caso, que pagar. Mandou embora, tem que pagar. É o caso italiano. Obrigatoriedade. É o caso italiano. Não, falando Palmeiras. Não, só pra... Já está falando, faz da Federação Italiana. Você pode mudar o treinador. Desde que você quite tudo o que tem que fazer com o treinador. Então Se você não zerar o que deveu pro treinador, você não pode contratar outro. Então, isso é então uma tem bobagem, que zerar aqui. Não, isso é outra história. Não, mas faz parte do que eles Aí ele tá pagar, balista. Não, pagar tem que pagar. Qualquer um. Mandou embora, paga. Tô discutindo outra coisa. Mas o clube não tem obrigação de ficar com o treinador. Depois o treinador também. Verdade. O treinador também deita lá, dorme em cima do contrato dele, né? Tá, 7 derrotas. 7 derrotas. Tem contrato, não pode mandar embora, fica aí. E fica uma porcaria, nada Já a ver. trocaram uma vez, não vão trocar a segunda. Quer trocar, troca. Quer trocar, troca. Mas peraí, eles limitam a troca a uma vez durante o campeonato. Eu acho errado. Mas é que tá, eu acho que é certo. Porque todo mundo zela aqui, todo mundo bate na tecla de que tem que haver... Não, mas é verdade. Tem que haver um planejamento e tem que respaldar o trabalho do treinador, pra não ficar trocando de 3 em 3 meses. Todo mundo fala isso aqui. O senhor falou que o Cuca tinha que ser trocado, agora o senhor está dizendo que não. Não, mas, Pascoal, eu disse que hoje, pro Palmeiras, eu não trocaria porque eu não vejo um técnico que seja do mesmo patamar que o Cuca no mercado. Você diz hoje, você diz final do ano também ou é hoje, 23 de agosto? Não, hoje dia 23 de agosto. Final de ano é outra coisa. Hoje eu não trocaria porque eu não vejo ninguém no mesmo patamar. Não é isso, Pascoal. Até o término do Campeonato Brasileiro, eu preservaria o Cuca
Cuca, porque eu não vejo no mercado um técnico com a mesma capacidade que esteja livre ou então que largue o clube no momento agora. Por exemplo, o Jair não vai sair do Botafogo, o Carille não sai do Corinthians, o Renato não sai do Grêmio, o Abel não sai do Fluminense. 23 de agosto. Hoje. 31 de dezembro. Não, aí é o Roger Machado só volta no ano que vem. Pois é. Ninguém contrata no fim do ano, contrata Pascoal, em outubro. Não, para, Pascoal. Ninguém consegue fazer planejamento do futebol brasileiro, Pascoal. Quem contratar em outubro? Não, fazer faz. Não, mas eu ninguém... acho que fazer faz. Não tem como, aí abre a janela, seu planejamento vai pelo ralo. Não, mas é o planejamento. Eu acho esse termo planejamento aí banalizou. Mas com relação a essa lei do treinador, eu acho que é legal. O Palmeiras fez um planejamento. Uma troca por campeonato, não deu tá certo. ótimo. Gente, quantas coisas você planejou na vida que no meio do caminho deu errado? A maioria, 90% do que eu planejo, eu quebro a cara. Por isso eu não planejo nada. É nóis. Eu vivo cada dia como se fosse o último. Eu não tenho Olha que ele deu, O que eu ganho... Que lição, hein? O que eu ganho, eu tomo. Uma lição. E você faria isso? Não, por isso que ele entrou na Foz cantando hoje. É preciso amar como se não houvesse amanhã. Nossa, que música horrível. Você tá com preguiça de dar o prêmio pra ele? Ó, eu vou dar... Ó, precisa pintar esse Oscar, hein? Deixa eu falar um negócio pra você. Ô, Juliano Lima, você... Desvirtuou o programa, Juliano Lima. O Juliano Lima chegou numa frase só, ele já desviou. Daqui a pouco ele vai falar... Tem toda uma ligação com o Cuca, pelo menos, nessa questão de... Aliás, até que enfim, o Cuca veio a público como ontem eu cobrava. Trancaram o Cuca Não numa foi bem sala. o Cuca? Foi ótimo. Aí o que eu falava ontem, Cuca, tranca ele numa sala e pergunta o que ele quer. Ele disse o que ele quer. Bacana, ele precisava dizer o que ele quer. Agora, em relação ao presidente, eu defendi isso aqui. O senhor foi contra, o senhor foi contra. Do quê? Falei, qual o problema de estar na Alemanha representando o clube? Não, mas tem que estar... O senhor bradou aqui. Eu? O senhor Não, eu bradava dei isso aqui. informação. Não, o senhor bradava aqui sim. Na Alemanha, na Austrália, na Alemanha, na Austrália, passear na Europa, nos Estados Unidos. Mas eu não falei, e o corpo comendo. E o time entrando pelo cano. E o time sendo entubado. Ele continua, o senhor mudou. Eu não mudei, eu dei a informação que internamente na época os conselheiros do Palmeiras... O senhor concordou com isso? Eu lhe interpelei, falei, qual o problema? Ele delegou, ele contratou. Mas que absurdo, o presidente não está. Lava a boca. Eu não falei nada disso. Acho que é o lugar. Eu acho que eu acabei de falar que eu acho um exagero. Agora? Não, eu falei... Não, pode pegar a gravação. Exagero, o pau quebrando e o cara na Disney. Desclassificando. O pau quebrando e ele assistindo a final da Champions League. O pau quebrando no clube e ele descendo no Space Mountain na Disney. O cara tá de brincadeira. Ô, Fabinho, o presidente de clube, ele tem que abdicar de algumas coisas. É a função do cara. É a função do cara. Pra que ele paga o Alexandre Matos, Mas então? a questão é a seguinte, o interesse maior é dele, Fábio Azevedo. Por mais que ele delegue poderes e ele tem que delegar e não interferir demais no trabalho alheio, concordo, mas quando o pau começa a quebrar, é igual um filho doente quando tá na tua casa. É diferente. Seu filho não é. Não, o presidente não é. Não vai é. jogar, pera aí. Não é. Vai quebrar a mesa aí, ó. Tá louco? O negócio é o seguinte, o filho, tá certo? É tão importante pro presidente do clube quanto o próprio clube. Ele trata o filho como se fosse um filho. Lógico que é, ele precisa estar junto. Vai dormir, você tá falando. Lucas, a direção mais importante de qualquer coisa pra mim. Ô, Fabinho, quando o negócio é o seguinte... Você tá falando sério, você tá com a cara de quem tá falando sério. O negócio é o seguinte... Tira esse da mão dele. Fábio Azevedo, Presente, seu mano. você já assistiu e chorou nesse filme, Titanic. Se o barbudinho lá, o velhinho lá que dirigia lá o negócio, tivesse na hora lá do iceberg, dirigia lá o navio, lá o Titanic. Se ele tivesse naquela hora, o barco não tinha batido e matado tanta gente. O barco ia estar se bobear ativo até hoje. Então, em determinados momentos aí, quer dizer, você comandante abandonou o barco? Não abandonou, mas estava dormindo, tava tomando o cafezinho com a Rose. Tudo é movido à vitória. Se o Palmeiras Mas é tivesse que ganho, tá, mas é fato. Que legal. Mas é fato. Vocês estão Mas é fato. É o ônus e o bônus. É óbvio, Pascoal, quando tudo tá indo bem, ele pode ficar na Disney 2 anos se ele quiser, Benjamin. Mas aí a partir do momento que as coisas começam a caminhar pro lado ruim, ele tem que estar próximo, cara. Mas quando lá, tem que estar vem cá, próximo. na eliminação do Palmeiras, que o Maurício Gagliotti infelizmente perdeu o último pênalti na hora que ele bateu. Ele não perdeu, não perdeu. Foi ele. Para, Benjamin, não é o Maurício Gagliotti, presidente. Aquele jogo contra a Ponte, que o Palmeiras perdeu 3-0. Foi falha Se dele. o Maurício Gagliotti não é expulso, talvez o Palmeiras tivesse ganho. Deixa eu colocar aqui, às vezes a gente coloca as coisas e as pessoas não entendem. Eu tenho paciência para colocar de novo para vocês. Aí, Flavinho. O presidente do Palmeiras, existem momentos, o presidente do Corinthians, o presidente do Palmeiras, o presidente do Santos, o presidente do São Paulo, o presidente do Flamengo, o presidente do Vasco. Não precisa citar todos os eles, do Grêmio, todos os presidentes dos gigantes do futebol brasileiro, existem momentos que eles têm que estar muito perto. Vírgula. Mas... Hipócrita! Quando o Corinthians estava mal, seu Flávio Gomes, os conselheiros lá, não dá.
O Roberto de André, presidente do Corinthians, não administra o Corinthians do clube. Ele Da fica, concessionária. ele fica da concessionária que ele é dono. Aqui é perto. Olha, o Corinthians vai viajar. é só O descer a Corinthians, rua. o Corinthians vai viajar. O presidente do Corinthians não vai. Onde já se viu isso? Aí, Juliano Lima, o Roberto de André continua administrando da empresa dele, que é na Zona Leste de São Paulo, ele tem uma rede de concessionária. Ele continua não indo viajar. E o Corinthians está onde? A bola entrou. É isso, cara. A bola entra, tá tudo certo. Existem, aposto com vocês. Eu tô Se o errado presidente- nisso? Não, você tá certo. Obrigado. Se o presidente do Corinthians vem do time dele decair, ele estaria presente. Eu conheço um pouquinho o presidente do Corinthians. O presidente do Palmeiras Só um deveria minuto, estar o segundo semestre de próximo. 2016 aconteceu o quê com o time do Ele Corinthians? viajou quase todas. Aí foi isso que resolveu, então. O quê? E ele ter não viajado. administrava da empresa dele, o clube. Ele não foi pra Disney lá um dia que ficou todo mundo Não, não. Ele foi para os Estados Unidos visitar os filhos dele que moram lá. Não pode. Foi Encheram o absurdo, saco dele. Encheram também a paciência. Encheram o saco Encheram a dele. paciência, que ele foi ver Filho os dois mora filhos que... Em Los Angeles, olha. É, os Não é dois- Orlando? Não, em Orlando não. Na outra Disney. É o seguinte, o presidente, nessa hora, eu concordo com o Mano, tem um ônus e tem um bônus. Tem também tem que pagar. Então, ele lá na Alemanha tem que avisa estar a perto. representante do clube, olha, senhora fabricante, eu vou ter que voltar porque está tendo um incêndio lá, mas o Gente, senhor não paga o diretor agradece o executivo, o convite, técnico, agradece. Não foi o Bandeira de Ah, Melo, Bandeira de Melo não fez Não isso. foi o Bandeira Ele de Melo que recusou largou. É diferente, CBF. mas ele não estava representando o clube. Ele não estava representando o Mas o Flamengo. presidente do Palmeiras não foi com a seleção brasileira para a Austrália? Farra do É, boi. também com a seleção. Eu tô falando Foram pra ver Ele vai representando o clube, sim. Aí Ele o vai- senhor enquadrado, o senhor fica assim. Não. Quem acha que o Fábio Azevedo agora foi bem, bata palmas. O Eduardo Bandeira de Melo foi representar o Flamengo. exatamente Lógico que ele foi Ele como não presidente. foi representar Vai pegar o Jabá, gente. Ele foi que presidente representar os também. cambal. Jabá, Isso aí é Jabá, gente. Que representar os cambal. Seleção Vamos é deixar de ser. política, é política. Vamos deixar de Sim, ser. mas ele foi representando o cascata. clube. Se ele não fosse presidente do dirigente, Flamengo, ele iria? Lógico que não. Se ele não fosse presidente do Tu Palmeiras, ele convida o iria? Mano pra ir agora, Claro, presidente. claro. dirigente que aceita convite É da CBF política. para chefiar delegação, como você fala, com aspas assim, Sim. vai para pegar jantar gostoso, hotel bom e viajar. Assim como evento Que de chefiar, patrocinador o quê? também na Alemanha. Que Foi lá chefe. pra comer um chucrute. Não, aí desculpa, Lógico que não, aí é para, parceiro Fabinho. comercial, aí é Para, diferente, para. aí você Para, até mano. entende. Para. Mas Adidas, chefiar a ele foi fazer delegação. o quê na final da Champions League? A Adidas. O que ele foi fazer na final da Champions League? Gente, o que muda? Lógico que muda. Vem cá, começou o ano, montou o time, gastou dinheiro, contratou quem tinha que contratar. Aí não deu certo o treinador, Juliano. Buscaram o que todo mundo queria. O papel dele ali tá pronto. Agora, se o Maurício Gagliotti desce no CT e falou, ô Cuca, não coloca o Egídio, coloca o Zé Roberto. Mas ele tem que estar próximo, Benjamin. Isso é profissional. Ele tem que estar próximo. Mas por que ele não tá, gente? Eu, quando aprontava Quanto em o casa- Barcelona de Guayaquil, não usa esse exemplo que não tem nada a ver. Eu uso. Quanto o Barcelona de Guayaquil, o Maurício Gagliotti tava onde? Tava na arena. E o que aconteceu? Foi Mas aí já era desclassificado. tarde demais. Que tá, quem sabe Aí o bicho já tava pegando, Ele gente. não bate pênalti. O bicho já tava E o pegando. primeiro jogo? Pascoal, aí que tá. Eu quando aprontava em casa, Contra minha mãe o Penharol, falava assim, ele ó, tava. seu pai vai chegar e você vai ver. Contra o Parava as horas. Pera aí, Contra contra o Penharol. Tava o lá no Gagliotti Uruguai. Tava tava? lá no Uruguai. Pronto. Tava lá no Uruguai. Mas é que tá, Benjamin. O pau comeu, ele tava lá. Benjamin, a questão treinador não do é só Chile que não estar. resolveu nada. Benjamin, a questão não é só estar. Bobagem. É como se fosse no verbo to be do inglês. Ser e estar é a mesma coisa no verbo to be. Só que Ser, no português estar, não. ficar, estar O só. cara estar presente ali é uma coisa. Ele ser o presidente do Palmeiras ali é outra. Ele tem que estar junto ali, Benjamin, inclusive coordenando as ações. Ele tem que detectar problemas. Por exemplo, o Alexandre Matos não está conseguindo conciliar uma situação entre Felipe Melo e Cuca. Tá na cara que é o presidente que tem que intervir. É ele que é o responsável pelo clube. Mas ele não tá aqui até Você agora, está não dizendo que interviu falta nada. presença ativa. Sim, é fato. Porque, querendo ou não, Juliano, essa situação entre Felipe Melo e Cuca, se houvesse talvez ali um elo muito forte entre a diretoria e o elenco, tá certo? E o treinador, e não houvesse qualquer tipo de rompimento, tá na cara que não aconteceria isso, Pascoal. Então o Alexandre Matos não é esse elo. Ué, pode ser que não. Ele mostrou uma certa fragilidade. E se o presidente está próximo dessa situação, ele detecta isso. Ele detecta e não deixa Peraí, acontecer o que deixa eu aconteceu. perguntar aqui o seu Pascoal, que o senhor é muito entendido do vestiário do Palmeiras. Você entendido? O presidente do Palmeiras estava nessa reunião em que o Cuca não aceitou o pedido de desculpa. Aceitou, mas disse que o Felipe Melo não volta a trabalhar com ele. Estavam todos, inclusive o presidente do Palmeiras. Então o que o presidente... Esse é o grande problema, Fábio. Tá Deixar acontecendo chegar nesse nessa dia. situação. Chegar nesse momento, já é o momento, por exemplo, do cara pular da prancha. Acabou, não tem mais o que fazer. Não tem que deixar Então ir quem pra manda no prancha. Palmeiras é o Cuca, pronto. Porque Ué, se o presidente tá lá, a partir do Alexandre Matos momento- tá lá, o Cuca diz que não, Por e exemplo, todo na mundo sua aceita. avaliação, Fábio Azevedo, Ah. você contratou um jogador aí, por exemplo, igual o Borja.
Foi a maior contratação da história do Palmeiras. Não joga. Você contrata o Felipe Melo, que é um jogador que o Palmeiras vai gastar, juntando o contrato todo, que se o Palmeiras não conseguir negociar o jogador, o Palmeiras vai desembolsar cerca de 10 milhões de reais pelo Felipe Melo. São 2 jogadores aí que eu já citei que foram cifras astronômicas. Futebol é business. Não pagou 10 milhões já para diria... 10 milhões para trazer. Não, durante todo o tempo aí vai ter esse tempo custo. De contrato. Aí. Enfim. Então, futebol é business. Se você é presidente de um clube... Já diria quem? Benjamin Bach. Se você é presidente de uma empresa, você investe um caminhão de dinheiro como o Palmeiras investiu, através do seu patrocinador, não importa. O dinheiro é do Palmeiras também. Esses 2 jogadores pontuais, fora o restante, não estou citando os demais, estou citando esses 2. Você deixa o treinador tomar as medidas que ele bem entender e que se lasque? Se ele não me apresentar nenhum argumento, aí que tá. Só assim eu não gosto, eu não quero, o treinador tá na rua. E o que aconteceu? O Felipe Melo tá jogando no Palmeiras hoje? Quem manda hoje? no Palmeiras? Hoje é o Cuca. Ah, então tá bom. Hoje é o Cuca. E junto com o Alexandre Matos. Aí é que ele tá falando da falta do presidente. Mas o presidente tá presente e tá agora ausente. está presente. É isso, Fábio. Não poderia chegar no ponto que chegou. Ele não pode ter dar um soco na mesa agora? É complicado. Agora que a Viola já foi pro saco, o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil, Tudo bem. o Palmeiras foi eliminado da Copa Libertadores da América, o Palmeiras no Campeonato Brasileiro então briga só pra pegar uma vaga no Libertadores. Ou mas fora é que do banco. Fábio, não poderia chegar no ponto que chegou. Faltou um pouco mais de impulso, faltou um pouco mais de presença do presidente do Palmeiras para poder resolver esse tipo de problema. Se o presidente estivesse próximo e detectado talvez essas situações, o Palmeiras poderia hoje estar brigando pelo título brasileiro, o Palmeiras ainda poderia estar na Copa Libertadores da América, isso é uma ou poderia suposição. ser um semifinalista. Quer dizer, é óbvio. quer dizer, o fiasco do Palmeiras esse ano é o Gagliotti. culpa do Maurício Gagliotti. Não, uma composição de coisas. Um conjunto, Benja. Você não pode atrelar o fracasso do Palmeiras somente ao Cuca, nem somente aos jogadores, nem somente ao Alexandre Matos e nem somente ao Gagliotti. Mas eu tô tentando pontuar aqui mais um dos tópicos para justificar o fiasco do Palmeiras. O nosso problema é que toda vez quando alguma coisa vai mal, a gente vai atrás de trocentos milhões de coisas. Mas esse é nosso papel, nós somos comentaristas. É verdade. Gente, o Palmeiras fez o que tinha que fazer. O Palmeiras fez certo. No meio do caminho, deu errado. Ponto. Errado foi contratar o Eduardo Batista. Eu também acho. Eu também acho. Tem um monte de equívoco, tem um monte de equívoco nessa trajetória. Foi o erro, mas se tivesse dado certo, você ia falar assim, aí o Gagliotti, como você fala, parabéns, Eduardo Batista, deu certo, você é o Sabe cara. por que não daria? Sabe por que não daria? No a gente seu vive programa, disso, a gente põe... aqui com o Benja, o que o Alexandre Matos falou pra você? Uma das principais frases que ele usou naquela entrevista, que ali já mostrava que era um erro crasso da diretoria do Palmeiras. Ele falou, o treinador aqui é só um detalhe. Falou ou não falou? Não foi numa entrevista. Ele falou para mim no final, quando ele escolheu o Eduardo Batista, eu liguei. Ele falou, aqui nós montamos uma estrutura e na nossa visão, o treinador compõe a estrutura, não é a grande figura. Erro de avaliação. Mudou com a chegada do Cuca, porque o Cuca é a grande figura. Não, gente, erros existem. Então, não existe um mundo perfeito. Eu não estou falando que a diretoria do Palmeiras não errou. Então não dá para apontar somente um erro. Não, mas na minha visão foi o erro. Na minha visão, eu falei na época, foi o Eduardo Batista. Também aquele para mim foi o erro. Mas também foi. Ô Benja, eu só queria retomar a entrevista do Cuca para dizer uma coisa. Retome. O Cuca, quando tá assim, do jeito que ele estava hoje, ele tá mordido. Pilhado. Ele tá pilhado. Pô, ele parecia tão zen. Não. Ali não. Ali não. Não tá. Ali não. Ali não. Ao contrário do que você imagina. Ele tá com sangue nos olhos ali. Isso significa o quê? E ele vai fazer os... Eu trabalhei com ele em algumas situações, em uma situação muito semelhante a essa, ele conseguiu reverter o quadro. Nesse caso, no caso que eu estive ao lado dele, ele conseguiu reverter o quadro. E era mais ou menos essa a situação dele, do semblante dele que ele está vendo aí. Mas o problema, Pascoal, é que ele está vendo aí. Então, ele não tem, talvez, aí, o respaldo do elenco. Talvez ele não tenha. Mas porque nessa situação aí que ele você vai citou, buscar. talvez ele tivesse o elenco na mão. Vai buscar. Hoje ele tem o elenco do Palmeiras ele na mão, vai buscar. Pascoal. Ele vai buscar, mano. Acredita em mim. Não, mas ele tem o elenco hoje do Palmeiras na mão. Hoje não tem. Hoje não tem. Ó, mas ele vai buscar. Também muito ele bem vai buscar. Eu sei como é que o cara fica, quando ele entra nessa pilha, que ele fica irritado com o que está acontecendo, quando ele é cobrado, como ele foi cobrado pela torcida do Palmeiras. É a torcida que o conduziu lá, e ele sabe, eu tenho assim, 100% de certeza que ele vai, eu não falei com ele, ele vai dizer assim, os caras não estão me querendo, eu tenho que mostrar para esses caras que eles precisam me querer. Então eu sei o que ele está pensando, e ele vai botar esses caras para jogar. De uma coisa, vai cumprir o contrato agora até o final, vai até o final de 2018 e vai começar a limpar o elenco em outubro. Vai dar uma listinha ali, ó, esse eu não quero, esse eu não quero, quero esse, quero aquele, vai montar o elenco como ele quer.
Tô errado? Por falar, Dona Leila já deve estar começando a olhar para a lista de gastos pro ano que vem. Nossa. por falar em, Mas aí vende, né? por falar em limpeza Palmeiras de que fica elenco, com dinheiro, não é verdade? por falar em limpeza de elenco, Senhor. o Borja fica ou não fica? Que tem interesse do Olympique de Marseille e da Sampdoria. Tem interesse. Se eles Ele pagarem, vai ou não? Se eles pagarem o que foi investido nele, ele vai sair do Palmeiras. São 10 milhões de euros. Pô, isso aí é troco para time da. Acho um erro muito grande o Palmeiras vender o Eu Borja. vou repetir para vocês. vender A mais semana passada foi a mesma informação. Tem um clube interessado. Eu liguei pro pessoal lá do Palmeiras, o pessoal me disse assim: Pascoal, aqui não tem nada. Foi uma conversa com o empresário dele, disse que vai trazer uma proposta. E até agora não trouxe. Não trouxe a proposta. Ontem eu falei para vocês do negócio do Bayern de Munique pelo zagueiro do Palmeiras. Né? Mina. Pelo Mina. Tá lá ainda esperando a resposta do Barcelona. Agora é o treinador do Barcelona, o treinador do Barcelona já chegou caindo, tá mais ou menos igual o Eduardo Batista. Então agora tá todo mundo questionando já perdeu as duas pro Real Madrid, os caras estão querendo mastigar o treinador lá. Mas lá não tem estabilidade para trabalhar? Ah, tem. Deixou o Mano calado agora. Só o Mano pra tá saber. igual o Tonho da Lua agora, finge que não ouviu. Agora, então, precisa saber essa situação. O Palmeiras tem algumas situações que precisam ser resolvidas. O azar, do caso do Jailson, ele tem uma lesão Você descobriu quem é o goleiro que o Palmeiras contratou para 2018? Não, e com a contusão do Jailson, passa para o plural. Posso te fazer uma pergunta com relação ao Peraí, goleiro? eu vou fazer outro que eu falei para você semana passada. Aqui, Eu disse para você que não tinha nome. O Palmeiras tem contratado um goleiro para 2018. Falou que tinha decidido contratar, não? Não, ele tinha um contratado. E eu falei, o Palmeiras tem contratado um goleiro para 2018. Eu não sei o nome. Você sabe. Juro que eu não sei. Resolve. Sabe ou não sabe? Eu, na época, na sei. semana passada, eu falei assim, que não era informação, que a pessoa falou, não falo uma de jeito pesquisa. nenhum. Eu achava que era o Diego Cavalieri, a pessoa falou, não é. Não é. Aí, Eu acho que é o ficou Everton. fabulando, eu falei, eu achava que era o Everton, do Atlético Paranaense. Eu acho que não é. E quem é, então? Não sei. O contrato com o Cavalieri termina no final do ano. O Cavalieri tem uma grande possibilidade, Não pode mas ser o não é no Armani? Palmeiras. O São Paulo? O São Paulo que é o Armani. O São Paulo já quis o Armani. Não, porque a questão é a seguinte, O São Pascoal. Paulo quis o Armani. O Armani tem 32 anos. Então vamos falar do São Paulo ele agora. vai Vocês fazer querem falar do 31. Palmeiras mais alguma coisa? 32. Não é 31 que ele vai fazer agora? 32. Vocês querem falar do Palmeiras mais alguma Não, coisa? só Eu já a entro no informação São do Vasco Paulo. agora, na hora que você quiser. Mas já tem treinador? Ainda não.